Fala galera das automações, como é que vocês estão? Olha eu aqui novamente em mais um vídeo especial para vocês, né? Para vocês que gostam aí de infraestrutura, de marketing, de automação, de integração, esse é mais um vídeo para você. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante para quem trabalha com automações de WhatsApp. O que é? São os envios em massa. Como você realizar o envio em massa, como você disparar para vários WhatsApps ao mesmo tempo e você ter uma estrutura para suportar todo esse processo, tá legal? Então eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem fazer isso sem muita dificuldade, de uma maneira simples, direta, para você poder entender e escalar os seus negócios. Bora lá pro vídeo. Então, para você que quer fazer um disparo em massa, eu vou ensinar para você como que você consegue fazer isso utilizando a DevZap, tá? Disparo em massa nada mais é do que você pegar uma lista de contatos e você enviar várias mensagens ou uma mensagem ou alguma comunicação para todos esses contatos. Você pode fazer de algumas maneiras diferentes, existem algumas maneiras diferentes de fazer isso. Se você precisar criar um fluxo de jornada do cliente, um funil com a jornada do cliente que você quer dentro da sua estrutura, o que seria isso? Por exemplo, se você vai enviar uma mensagem com alguma ação e vai pedir que as pessoas retornem alguma coisa naquele número que você está enviando, você precisa montar uma estrutura. Eu não vou falar dessa estrutura agora, eu vou falar da estrutura mais simples, tá? Essa outra estrutura maior para você ter um fluxo, retorno de mensagens, envio, resposta, áudio, vídeo, eu vou fazer um vídeo separado, que aí é algo um pouco mais complexo de ser feito, vai levar muito mais tempo. Mas eu vou falar para vocês hoje como fazer de uma maneira simples, de você só enviar mensagem sem aguardar nenhum retorno, tá? Basicamente, a gente já fez isso quando a gente criou aquelas integrações com as plataformas de checkout. Você cria um funil com o passo a passo ou com as informações que você quer, e aí você integra, foi o que a gente fez nas outras aulas, integra com outra plataforma. Só que nesse caso especificamente, a gente não vai integrar. A gente vai pegar uma planilha onde tem todos os números, onde tem os nossos contatos, os contatos dos nossos clientes, e a gente vai enviar para a plataforma ou enviar para esse funil para que o disparo seja feito. Então eu vou ensinar para vocês de uma maneira simples, rápida e direta de como vocês conseguem fazer isso, tá? Bora lá para minha tela, para você já não perder muito tempo. Vocês já conhecem aqui a tela de campanhas aqui da DevZap, eu já mostrei para vocês, podem ver também, quem não viu ainda, vocês podem ver nos vídeos anteriores, tá? Essa parte aqui é a parte onde eu tenho as minhas campanhas de funil. O que são as campanhas de funil? As campanhas de funil é onde eu tenho um número de WhatsApp conectado e dentro dessas campanhas eu posso ter N funis lá dentro, com várias ações diferentes, com várias etapas diferentes, para produtos diferentes, ou para ações diferentes. Então você consegue, dentro de uma única campanha ou de uma instância, né, você chama aí como você quiser, você consegue ter vários funis que vão fazer ações diferentes dentro de cada campanha. Então, para entrar na campanha, eu vou clicar aqui em ver detalhes. Essa aqui é a tela onde ficam todos os funis. Aqui tem vários funis que eu já criei, alguns que eu já criei de teste e de aula para vocês, né, de alguns vídeos que eu já gravei para vocês. E a gente vai partir daqui para a gente criar a estrutura e enviar, fazer esses envios em massas, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um funil do zero. A gente precisa clicar aqui em nova automação. Eu gosto muito de criar funil manual, né? Tem alguns templates aqui, você pode dar uma olhada depois, com mais calma. Já falei sobre isso em outros vídeos também, mas você pode dar uma olhada nisso aqui. Vou clicar aqui em funil manual, vou criar o meu funil, vou colocar aqui o nome dele, bonitinho, ó, funil de envio em massa. Não vou colocar nenhuma tag e não vou colocar nenhuma descrição para esse funil. Eu só vou fazer para vocês verem como que a gente cria e qual é o processo que a gente faz. Cliquei aqui em criar funil, ele vai abrir aqui a minha tela onde eu vou desenhar o funil. É bom que você tenha um mapa mental ou então uma estrutura criada num Docs ou num Word, aonde quer que seja, com as copies que você vai utilizar dentro do seu funil, as informações que você precisa passar
E você vai criar, antes de vir aqui sentar e mostrar na ferramenta, você precisa criar toda essa estrutura, todo esse planejamento do caminho que você quer que o seu cliente, ou o seu lead, ou o seu contato percorra dentro do seu funil. Então isso é muito importante, você precisa estruturar, criar essa estrutura primeiro antes de sentar aqui na frente da ferramenta e começar a criar toda a estrutura. O que eu vou fazer? Vou criar aqui para vocês uma estrutura simples, só para a gente fazer esse processo de envio, para você entender qual é o princípio e como você consegue executar essa ação de uma maneira rápida, simples e direta. Aqui a gente tem o nosso painel de criação, a gente vai vir aqui, como sempre, eu já falei para vocês, eu sempre inicio todos os meus funis com tag. O que é essa tag? Para quem é do marketing já conhece um pouquinho sobre a questão de tag, tag é uma etiqueta de identificação. Para que servem essas etiquetas de identificação? Quando eu acessar aqui, eu vou mostrar para vocês, tem um botãozinho do lado de fora do funil, que é o Lead Tags, onde ele me mostra todas as tags do meu funil que foram acionadas e me mostra todos os contatos que passaram em cada tag. Então eu consigo fazer ou um relatório, ou eu consigo gerar algumas métricas para identificar para onde ou por onde cada contato passou dentro do meu funil. Eu vou criar aqui essa tag, que é a tag inicial. Aqui, tag inicial, funil, envio em massa. Então, essa aqui é o nome da minha tag. Tá legal? Beleza, eu vim aqui, criei a minha tag. O que eu vou fazer agora? Eu vou puxar aqui mais um bloco. Esse bloco eu quero enviar uma mensagem. Vou colocar aqui uma mensagem de texto e vou passar já aqui para vocês algumas sacadas muito interessantes que vocês vão entender no decorrer do tempo. Por exemplo, a gente sabe que o WhatsApp ele é uma ferramenta de comunicação no 1 a 1, individual. Que a gente pode dizer, né, que o WhatsApp ele é uma rede social. Você precisa de interação, você precisa de engajamento, você precisa postar status, você precisa mandar comunicação no 1 a 1, você precisa entrar em comunidades, grupos, então tem todo um comportamento de uma rede social. Então, para que serve uma rede social? Para criar relacionamentos. Então, ele vai levar muito em consideração que a ferramenta está sendo utilizada para isso. Então você precisa personalizar sua mensagem, você precisa não ficar enviando mensagens iguais o tempo inteiro, ou você enviar muitas mensagens num curto espaço de tempo. Então, o WhatsApp, ele tem essas características. Você precisa identificar e você precisa tratar isso. O que eu vou fazer? Eu não quero que as minhas mensagens, todas elas fiquem iguais. Para quê? Para descaracterizar esse processo de envio em massa ou de spam. O WhatsApp não aceita que você faça spam. Então, você precisa ter muito cuidado com isso. O que eu vou fazer? Aqui nessa ferramenta, você consegue personalizar a comunicação. Vou te mostrar como. Por exemplo, aqui eu vou iniciar o meu funil mandando um oi, um olá, um como vai, cumprimentando a pessoa. Como que eu faço isso? Eu abro o Chaves, ponho aqui minha primeira palavra e depois eu coloco o pipe. Depois de colocar o pipe, sem espaço mesmo, a gente já digita a outra palavra que a gente quer. Vou botar aqui, ó. Tudo bem? Aqui. E aí eu já sigo e coloco mais um pipe. Como você está? O que isso aqui vai fazer? No texto, ele vai pegar essas informações e ele vai randomizar entre todas as palavras que eu coloquei entre o pipe. Eu criei as chaves, coloquei a primeira palavra, coloquei um pipe sem espaço. Coloquei a segunda palavra, a segunda saudação, coloquei um pipe e coloquei a próxima saudação e coloquei fecha chaves. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo que tiver entre chaves e entre os pipes e ele vai randomizar o envio dessas informações ali dentro da sua mensagem. Então, o que ele vai fazer aqui? Uma hora ele vai mandar um oi, uma hora ele vai mandar um tudo bem e uma hora ele vai mandar um como vai. Então, se você pegar essa lógica de criação de mensagem, você já consegue descaracterizar o envio de mensagens em massa, ou então o spam dentro do WhatsApp. O que ele considera como spam? O WhatsApp considera como spam mensagens enviadas iguais, sem nenhuma variação. Então aqui você já consegue criar variação da mesma mensagem. Um outro ponto que é muito importante também, que eu vou mostrar para vocês, é você criar uma variável personalizada para chamar
o nome da pessoa, para trazer o nome, né? Ou enviar a mensagem, em vez de uma mensagem genérica, chamar a pessoa pelo nome. Eu vou criar aqui, ó, da mesma maneira, Chaves, eu vou colocar aqui nome. Você já vai entender como que eu crio isso. Então aqui eu já personalizei a minha mensagem. Se você seguir essa lógica que eu passei para você de criar pipe entre as palavras ou entre as frases, você consegue criar dentro de um único bloco de texto, você consegue criar 4, 5, 6 mensagens totalmente diferentes uma das outras. Basta você estruturar, como eu falei para você, pensar na copy e colocar ela entre parênteses aqui dentro do bloco de texto. Então, dessa maneira, vai ficar uma mensagem totalmente personalizada e totalmente diferente uma das outras. Então, aqui a gente já tem uma variação, ok? Então, a gente já tem aqui a nossa tag inicial e a nossa mensagem de texto com personalização de variável, personalização de mensagem. E aqui você pode criar o texto que você quiser, tá? Por isso que eu falo para você, crie a estrutura antes de vir para frente da ferramenta. Por quê? Para você não ficar pensando aqui no texto que você vai digitar, o que você vai fazer. Quando você chegar na frente da ferramenta, com toda a estrutura pronta, você só vai puxar os blocos e vai fazer as suas ligações e as ações necessárias para que isso aconteça. Fechou? Então bora lá, já criei aqui a primeira mensagem. Agora, o que eu quero? Eu quero que depois de 30 minutos a pessoa receba um áudio. Eu vou puxar aqui, tá? E vou criar um bloco, eu vou usar um bloco chamado intervalo. O que é esse bloco? É um bloco de espera de tempo, onde eu vou colocar um intervalo entre uma ação e outra ação dentro da DevZap. Então aqui, ó, eu tenho adicionar tempo. Qual tempo? Eu tenho aqui a medida, que são 10 segundos, e aqui a grandeza, né? Segundos, minutos, horas, dias e meses ou anos. Eu consigo tratar tudo isso aqui dentro da DevZap. Eu vou botar aqui então 30 minutos. A pessoa vai receber um áudio. Vou puxar um outro bloco aqui em mensagens e vou clicar aqui em texto e mídia. Texto e mídia, eu consigo escrever um texto aqui dentro do meu bloco e eu também consigo enviar um arquivo de mídia, seja ele áudio, vídeo ou imagem. Então eu vou clicar aqui, vou procurar aqui a minha mídia que eu quero. Tá aqui, ó, um áudio. Vou enviar esse áudio aqui. Então ele vai carregar aqui o áudio. Botei aqui uma música que eu tinha aqui no computador. Eu vou colocar aqui e eu posso digitar aqui, ó. Vou criar minha variável, né, que a gente já está utilizando lá, que é o nome. Escuta esse áudio top. Maravilha. Prontinho. Criei aqui a minha mensagem e agora eu vou salvar. Se você quiser, você pode escutar aqui, ó. Clica aqui e você vai escutar o áudio que você vai fazer um preview do áudio que você acabou de colocar. Se você quiser excluir, você vem aqui, clica na lixeirinha e exclui, tá? Aqui está pronto, então, o nosso funil. Eu criei a tag, vai criar a primeira mensagem, depois vai aguardar 30 minutos e aí vai enviar um áudio com um áudio, né? Depois de 30 minutos vai enviar esse áudio para o meu contato. Então eu vou vir aqui, o funil está pronto, é isso. E eu vou salvar o meu funil. Agora o funil vai ser salvo e ele vai voltar lá para a tela anterior, a tela onde ficam todos os funis lá dentro. Agora a minha pergunta, agora eu vou ensinar para vocês como vocês vão criar essa planilha para poder subir aqui e fazer o envio em massa. Eu estou aqui com a minha planilha em branco, não criei nada nela, porque eu quero mostrar para vocês realmente isso do zero. O que eu preciso fazer? Lembra que eu criei lá as variáveis dentro da minha mensagem? Eu criei lá, por exemplo, a variável de nome, onde eu quero ali aparecer, onde eu quero que ali apareça o nome dos meus contatos. Lembra? Meus contatos estão em planilha, isso aqui é um envio em massa. Isso aqui não é uma integração. Então, eu preciso criar uma variável que vai conter o nome desse meu contato. O que eu vou vir aqui? Eu vou vir aqui e vou criar a minha coluna chamada nome. O que essa coluna vai fazer? Essa coluna ela vai representar a variável que eu estou chamando lá dentro da mensagem. Vou mostrar aqui para vocês. Ela vai representar essa variável aqui, ó, nome. Então precisa estar escrito exatamente como está lá.
Se tiver com maiúsculo, eu escrevo aqui com maiúsculo. Se tiver com minúsculo, eu escrevo com minúsculo. Vou voltar lá então. Então aqui é a minha planilha. Eu vou colocar aqui o meu nome, Jocélio. E aqui eu vou botar Maria. Isso aqui vai ser o que vai ter nas minhas variáveis. Então toda vez que a minha mensagem for enviada, ela vai vir aqui e vai pegar um conjunto dessas linhas que estão dentro da minha planilha. Tá? Por exemplo, aqui ele vai pegar Jocélio, depois ele vai pegar Maria, depois ele vai pegar Pedro, depois ele vai pegar João e assim sucessivamente. Só que a gente está falando de WhatsApp. Qual é a informação principal ou crucial que o WhatsApp precisa para que ele envie as mensagens? Ele precisa de um número de WhatsApp existente para que ele faça esse envio. Então ele precisa de um número de telefone cadastrado no WhatsApp para que ele possa fazer o envio e a comunicação. Então o que a gente precisa? A gente precisa aqui nessa planilha ter uma coluna chamada telefone. E aqui eu vou digitar o número que representa o número do meu contato. Esse número aqui precisa ser digitado exatamente como está no WhatsApp. Eu vou vir aqui só por se tratar de uma planilha de teste, né? Eu vou copiar o mesmo número e vou mostrar para vocês. Então a planilha vai ficar assim: uma coluna com o nome, uma coluna com o telefone. Se você quiser, né, comunicar algumas outras coisas também lá dentro da mensagem, você vai criar aqui mais colunas com a sua variável e as informações que você quer que ela seja citada dentro da mensagem. Então eu posso colocar aqui peso, e-mail, endereço, qualquer outra coisa. Eu consigo vir aqui, clicar, criar aqui a coluna com o nome desejado, e aí eu vou lá na DevZap e eu vou citar essa mesma variável que eu criei dentro da mensagem, igual eu fiz com essa variável nome. Então a gente pode vir aqui e criar outras variáveis para conter outras informações. Então, beleza, nossa planilha está aqui já criada, a gente já criou as duas colunas, já preencheu, e agora a gente vai fazer o quê? A gente vai formatar. Cara, isso aqui é muito importante, tá? O que é formatar? Eu preciso que os dados que estão dentro dessa planilha, por padrão, estejam como texto simples. Não pode estar como moeda, não pode estar como data, como número, nada disso. Ele precisa estar como texto simples. Então a gente vem aqui, clica aqui em formatar, vem em números e a gente vai colocar aqui texto simples. Clicou em texto simples, está configurado, ele está salvando aqui, salvou, está configurado. Todos os dados da planilha como texto simples. Outro ponto muito importante, eu vou botar aqui, planilha de envio em massa. Acabei de criar planilha de envio em massa, coloquei só o nome. Eu vou baixar essa planilha com um arquivo. Outra coisa muito importante, eu vou baixar essa planilha, é o formato. Aqui é o formato do arquivo, extensão do arquivo, tá? Eu vou baixar isso aqui como XLSX, que é o formato padrão de Excel. Salvei, ele vai salvar aqui, prontinho, salvou a minha planilha. Então a gente vai voltar lá na DevZap, vamos sair do funil, o funil já está pronto, a gente já preparou o nosso funil, já está tudo certinho. Agora a gente vai fazer o nosso envio em massa. Antes de clicar ali e fazer o envio em massa, tem uma informação muito importante. Configuração. Vocês precisam entender sobre o que significa essas configurações aqui. Essas configurações, elas vão determinar o tempo de envio. Quanto tempo entre uma mensagem e outra, quanto tempo entre um bloco e outro, você configura aqui. Isso é muito importante para você minimizar o seu processo de bloqueio ou de banimento. Bloqueios você vai tomar em algum momento. Quem trabalha com envio em massa de WhatsApp, em algum momento vai tomar um bloqueio no chip. Então você precisa criar toda uma estrutura, todos os processos para que esse problema seja minimizado o máximo possível. Essa primeira opção aqui, ele vai dizer a quantidade de contatos que vão em cada bloco. Pensa da seguinte maneira. Aqui você tem lá 500 contatos para enviar pelo seu WhatsApp. O que você vai fazer? Você precisa vir aqui nesse primeiro e configurar
blocos de quantos contatos eu quero que sejam enviados. Então aqui você consegue criar blocos de 20 contatos até 100 contatos. Então isso aqui é uma configuração importante. Você precisa minimizar o seu processo ou a possibilidade de um bloqueio do seu chip. Então eu sempre utilizo, óbvio, depende do processo, da estrutura que a gente tem, o que a gente está fazendo, qual o objetivo. Eu venho aqui e coloco o mínimo possível, que são 20 mensagens em um bloco. A segunda configuração, ela vai me dizer o tempo em segundos de espera entre um bloco e o outro. Eu peguei lá, separei 20 contatos em um bloco, então ele vai pegar aquelas 20 contatos, então ele vai pegar aqueles 20 contatos e vai criar um bloco e vai enviar. Pô, toma aqui esses 20, envia. E aí ele vai começar a enviar os 20, tá. E aqui eu vou determinar o tempo de espera entre o envio de um bloco e de outro bloco. Ele varia aqui de 20 a 60 segundos. Ele chega a esperar um minuto entre enviar um e outro bloco. Ela vai determinar o segundo inicial que vai ser enviado à próxima mensagem. Ok? Segundo inicial. Então ela consegue lá, eu quero que no segundo 5 ou no segundo 8, ele vai iniciar a randomização desse intervalo. Então ele vai, toda vez que chegar no segundo 8 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos, eu vou fazer uma randomização de intervalo. Vou fazer um intervalo de 3 segundos, de 4 segundos, de 10 segundos, até iniciar o próximo envio de mensagem. Então, isso aqui vai ser o espaço entre uma mensagem e outra. E aqui é o segundo final, que vai determinar de forma randômica o intervalo de envio entre essas mensagens. Então você consegue configurar aqui, isso aqui de uma maneira simples, para você poder enviar e minimizar o seu processo de bloqueio de chip do WhatsApp. Tá legal? Prontinho, aqui a gente já configurou, fizemos nossas configurações ali de envio, agora a gente vai fazer o envio em massa. Aqui você tem esse botãozinho aqui que é o envio em massa. Você vai clicar no funil que você acabou de criar, lembra disso. Se você tiver muitos funis aqui, você precisa ter certeza que é aquele funil que você quer enviar. Você vai clicar aqui e aí vai abrir o pop-up, esse aqui, informando o que ele vai fazer e solicitando que você carregue o arquivo. Aqui eu consigo ainda trocar o funil, mas eu quero que fique aquele funil mesmo padrão. Então eu vou clicar aqui em escolher arquivo, ele vai abrir o meu computador e eu vou pegar aquele arquivo que a gente acabou de criar para fazer o envio em massa. Cliquei lá, ele vai carregar aqui o arquivo, eu vou clicar em enviar. A gente clica em enviar e aí ele vai colocar essa mensagenzinha aqui, enviado com sucesso. Às vezes, é muito bom você entender esse processo, ele vai dar um delay entre o início do processo e o carregamento do arquivo. Então você precisa ficar atento a isso. Como que você faz isso? Você pega o celular, fica aqui do lado, né, ou abre o seu WhatsApp web, e quando você clicar ali, você vai ficar olhando para o celular. Às vezes leva 2 minutos, às vezes leva 5 minutos. Então não se desespere. Faça o seu processo de envio e aguarde um pouquinho, para que você tenha certeza que o seu processo vai ser iniciado e não vai sair duplicado. Porque se eu vir aqui, vamos lá, supor, vamos criar um cenário aqui. Eu criei aqui a minha automação, cliquei em envio em massa e enviei. Olhei para o celular, não começou a enviar ainda. O que eu vou fazer? No meu desespero, vou correr aqui novamente e clicar e vou carregar o arquivo de novo. O que isso vai acarretar? Ele vai armazenar essa mesma planilha para enviar novamente. Então, provavelmente, você vai ter envio duplicado em toda a sua planilha. E aí, ao invés de a pessoa receber uma vez, ela vai receber a quantidade de vezes que você carregar essa planilha aqui na DevZap novamente. Fechou? Então, bora lá. Só para você entender. Então, esse aqui foi um processo de envio em massa utilizando a DevZap. É um processo simples. Você precisa entender o tamanho
da estrutura que você tem ou da quantidade de contatos que você tem para você identificar como que você consegue enviar isso aqui sem correr muito risco. Legal? Pensa, você está utilizando uma API de WhatsApp, não é uma API oficial. Então você pode tomar bloqueios sim. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, onde eu vim trazer para vocês esse processo de envio em massa através da DevZap, utilizando aí o seu WhatsApp e fazendo configurações de personalização da mensagem. Eu espero que vocês aí se dediquem a fazer testes e utilizar as estruturas. Depois eu vou falar sobre como você criar um funil muito maior para você fazer diversas ações dentro do mesmo funil, qual a estrutura que você tem que utilizar, como que você pode utilizar, como que você faz para minimizar o processo de bloqueio num funil muito maior. Então tem toda uma estrutura, tem toda uma estratégia que eu vou trazer para vocês identificarem e entender todo esse processo. Então, antes que eu me esqueça, vou pedir para vocês cliquem aqui no canal, se inscreva, comenta, compartilha, traz experiência que vocês tiveram com as informações que eu passei para vocês, se funcionou, se não funcionou. Tragam aqui para mim. Traga outros assuntos também para a gente poder discutir, para a gente debater. Eu vou começar uma série onde eu vou falar sobre integrações com plataformas de envio de e-mail ou e-mail marketing. Vocês vão entender um pouco mais como criar essas estruturas. São estruturas muito legais, muito boas, né? São informações complementares e vai fazer muita diferença nos seus processos aí de marketing digital. Tá legal? Então não se esqueça. Se inscreva, compartilha, ativa o sininho das notificações para você receber em primeira mão os vídeos que eu crio para vocês e compartilha, comenta. Esse engajamento é muito importante para a gente sempre trocar ideias, sempre manter esse canal aqui atualizado, com informações atualizadas. Então, as próximas séries que eu vou fazer para vocês são com integração de e-mail marketing e depois a gente vai começar a aplicar inteligência artificial em alguns processos aqui de integração. Fechou? Então, galera, bora para cima e tamo junto.